Bem-vindo ao podcast da Ginecologia Natural. Uma nova visão sobre a saúde da mulher com autonomia, libertação, autoconhecimento e empoderamento. Eu sou Bel Said, médica ginecologista. Olá, estamos de volta para continuar nossa conversa sobre a contracepção não hormonal. Agora a gente vai entrar num assunto bastante pedido, que é o DIU de cobre e outras coisinhas mais. Um outro método que é, digamos, polêmico é o DIU, né? O DIU de cobre. O DIU hormonal, nem pensar, né? É uma coisa que a indústria tenta vender para algumas mulheres, é que o DIU hormonal ou o anel hormonal tem efeito só local e não interfere no ciclo. Isso também não é verdade, tá? É claro que aquele hormônio ali, ele cai na corrente sanguínea, ele interfere no ciclo sim, ele causa tudo que todos causam, tá? Inclusive o DIU hormonal eu detesto ele causa uma série de problemas, assim, bastante prejudicial para a mulher mesmo. Então, o que a gente usa, o que eu coloco no meu consultório em pacientes que têm o perfil e que fazem essa opção é o DIU de cobre. O DIU de cobre, DIU é a sigla para dispositivo intrauterino, é um dispositivo, a maioria das vezes em forma de T, que é introduzido por um profissional, nesse caso profissional médico, embora enfermeiros treinados também possam fazer. É introduzido com pinças adequadas, pode ser feito ambulatorialmente, pode ser feito no consultório, então não tem a menor necessidade de centro cirúrgico, esteroscopia, anestesia, nada disso é necessário. Pode ser colocado em consultório e é introduzido esse dispositivo dentro do útero da mulher. E esse dispositivo, a partir do material cobre, vai impedir, primeiramente, né, o plano primeiro é impedir o encontro do espermatozoide com o óvulo. Ele vai impedir que o espermatozoide chegue até o óvulo na trompa, né, que é onde ele fica ali esperando. Mas caso aconteça, ele também vai impedir a implantação do ovo na parede uterina, né? E aí tem muitas polêmicas se ele é abortivo e tal. Isso depende muito da visão de cada um sobre em que momento que a vida começa, né? Eu repito, o principal efeito que ele causa é impedir, ele causa com que o meio ali fique não propício para o espermatozoide, né? O próprio material cobre, a própria presença desse corpo estranho lá. Então, repito, ele não é de forma alguma um método natural, né? Tem um corpo estranho no útero. As mulheres mais, digamos, naturebas não costumam gostar disso, né? Então, é muito de cada uma, né? Tem muitas mulheres que optam pelo DIU como uma transição, mulheres que usaram pílula a vida inteira e que não se sentem seguras, não se sentem tranquilas, não querem usar camisinha, são casadas, não se sentem tranquilas para confiar no método observacional por enquanto e usam aquilo assim num primeiro momento e depois elas acabam optando por tirar ou não. Tá? O método DIU ele pode ficar alguns por 5 anos, outros por até 10 anos no corpo da mulher. E ao final desse período, se a mulher quiser, ela pode simplesmente tirar e botar outro, não tem problema nenhum. E a qualquer momento antes disso que ela deseje tirar, seja porque deseja engravidar ou seja simplesmente porque ela quer tirar e pronto, é só ir lá e tirar, é muito fácil de tirar. Para tirar, inclusive, praticamente não dói. A colocação, a maioria das mulheres refere dor, tá? Não é nenhuma dor absurda, embora o limiar de dor, a sensibilidade da dor seja diferente em cada mulher. Eu já coloquei em mulheres que referiram dor bastante intensa, mas é sempre muito rápido. E já coloquei em mulheres que não sentiram absolutamente nada também, né? Então não tem muito como prever qual vai ser o seu caso se você fizer essa opção. A maioria das mulheres diz que dói,
mas ok, nada demais. Então não tem realmente nenhuma necessidade, é rápido, dura poucos minutos, então realmente não tem necessidade nenhuma de ir para um ambiente hospitalar ou fazer nenhuma coisa especial, além de simplesmente aquele procedimento no consultório mesmo, tá? É um método seguro também, bastante seguro, com alta taxa de eficácia e que, como todos, pode falhar. As pessoas falam muito, todo mundo conhece alguém que engravidou com DIU. Eu, então, conheço um monte, tá? Conheço gente que engravidou de todas as formas que vocês podem imaginar. Ele não falha tanto quanto se fala por aí, ele não causa tantos problemas quanto se fala por aí. A história dos bebês que nascem com DIU. Tem mulheres que engravidam com DIU e que infelizmente acabam perdendo os bebês. E tem mulheres que engravidam com DIU e que a gravidez vai adiante, sem problema algum. Essas imagens que se vê do neném nascendo com DIU na mão é fake, tá? É montagem. O neném não nasce com DIU na mão. De uma forma geral, quando a mulher engravida com DIU e a gravidez vai adiante, simplesmente o DIU vai para um cantinho, o neném começa a crescer, o líquido amniótico, o saco ali gestacional, ocupa tudo e vida que segue. Tá bom? É claro que é uma gravidez que, principalmente no começo, vai requerer um pouco mais de cuidado, não vou negar, mas não costuma ser nada de maiores contratempos, não. Algumas coisas que algumas mulheres referem, que sim é verdade, é o aumento do fluxo sanguíneo, né? Da quantidade de menstruação, não são todas. E isso, de uma forma geral, tem um novo DIU agora, que é o DIU de cobre com prata, que eu tenho usado em algumas pacientes com um resultado bastante positivo de não ter esse aumento desse fluxo, tá? Ele se propõe a isso e realmente eu tenho visto as mulheres muito satisfeitas que não está aumentando esse fluxo. Assim como a questão das cólicas, também a maioria das mulheres não tem esse aumento de cólicas, né? Mas também não é toda mulher que se adapta ao DIU, não, tá? O DIU, ele não deve ser sentido no corpo, nem pela mulher, nem pelo parceiro sexual, mas a questão da expulsão do DIU acontece só em raríssimos casos, né? A mulher rejeitar mesmo o DIU, eu acho que eu só vi uma ou duas na vida. Algumas não se sentem bem, já vi algumas sentirem dor, mas a maioria, a imensa maioria esmagadora, se adapta muito bem, se sente muito bem com o DIU, sem problema nenhum, sem nenhum contratempo, certo? Enquanto questão de útero, de ter um objeto no útero, de causar um processo inflamatório no útero e tudo mais, aí sim são assuntos que se pode polemizar e se pode conversar. Como eu falei, a maioria das mulheres que quer uma conexão mais profunda, que se aprofunda mais nesse estudo, acaba não curtindo. Mas nós trabalhamos com diferentes perfis de mulheres, né? Tem mulheres que ficam muito felizes. Uma coisa muito legal do DIU é que ele não interfere no ciclo, né? A mulher com DIU de cobre, ela continua ovulando, ela continua ciclando, então ela pode perceber o período fértil, ela pode sentir as fases do ciclo passando e tudo mais, normalmente, sem ter que estar preocupada, né, estressada, com medo de engravidar ou não. Então, tem as suas vantagens nesse sentido. E além do DIU, os métodos também que são também considerados métodos não hormonais são os métodos de esterilização definitiva. E qual é a vantagem e qual é a desvantagem? A vantagem é que é definitivo e a desvantagem é que é definitivo. Então, a laqueadura tubária, né, chamada ligadura de trompas, ligar as trompas, normalmente, né, indicada em mulheres que já têm mais de pelo menos 2 filhos. Existe todo um protocolo legal para autorizar, né,
Inclusive que tem que ter até autorização do companheiro, que eu considero um absurdo completo, mas enfim, a lei consta isso. Claro que isso em se tratando de SUS, né? Mulheres na rede particular que pagam podem pagar para fazer com autorização ou sem, mas em se tratando da forma do protocolo do SUS, precisa de fazer parte de reunião de planejamento familiar e tudo mais. Tem uma idade mínima necessária e tal. E não é necessário fazer a cesariana, tá? Pode ser feito em mulheres que tiveram parto normal. A mulher pode fazer o parto e depois do resguardo, né, do puerpério, 60 dias após o parto, fazer o procedimento da ligadura de trompa. Ele pode ser feito por via vaginal, ele pode ser feito por vídeo, né, por videoestereoscopia, mas também pode ser feito durante a cesariana. Ele não precisa se indicar a cesariana para ser feito. Mas, assim, a ideia de que ele pode ser revertido, ela é meio ilusão também. Teoricamente, pode-se fazer recanalização, mas na prática, a gente não vê isso ser possível, não, tá? Ela consiste realmente num procedimento em que você amarra ou corta as trompas, então não é possível mais acontecer esse encontro. Mas até mesmo esse método eu já vi falhar. É claro que ele tem um índice de segurança dos mais altos de todos, mas até isso eu já vi falhar. E com relação ao homem, que eu considero bastante interessante, é a vasectomia. A vasectomia é o fechamento dos chamados canais deferentes do homem. O canal deferente é o canal que liga a produção, digamos, dos espermatozoides à uretra, que é onde vai ser expelido os espermatozoides. Então, o homem ele não deixa de produzir o esperma, ele não deixa de produzir o líquido espermático, ele não deixa de gozar, ele não deixa de ejacular, nem muito menos de ter ereção, tá? Tem muito preconceito, muita ignorância. Homens que não querem fazer esse método porque tem medo de um monte de coisa, não tem a menor necessidade. Ele é um método simples, assim, eu considero assim muito legal quando um casal, né, faz essa opção. O casal tá junto, já tem 2 filhos, já tem 3 filhos, e a mulher, né, claro, passou pelos partos, seja normal, seja cesariana, passou pela gravidez, e o homem se propõe, ele, a se submeter a essa cirurgia, que é uma cirurgia muito simples, né? Normalmente a pessoa vai para casa no mesmo dia, horas depois, tem uma recuperação pós-cirúrgica muito mais tranquila. Então eu acho bem legal da parte do homem quando ele, né, fala, poxa, minha mulher já passou por tudo, eu vou, pelo menos essa parte eu vou fazer, com relação ao cuidado do planejamento familiar, que é da nossa família, com o cuidado da contracepção enquanto casal, não é só ela que tem que estar se submetendo a tudo, né? Então é bem interessante, é bem tranquilo e não acontece nada, não muda nada a vida dele. Simplesmente não vai sair espermatozoide junto com aquele líquido que tem o líquido lubrificante, tem tudo mais. Ele vai continuar transando, gozando, ejaculando, tudo normal. Só não vai ter espermatozoide misturado ali, certo? Mesma coisa, ele é definitivo, a recanalização é, na prática, muito difícil, para não dizer impossível. Uma coisa importante para falar sobre o DIU, voltando um pouquinho no DIU, é que um dos mitos, né, que se fala sobre o DIU é sobre não poder ser colocado em mulheres que não têm filho, tá? Esqueci de falar, voltei aqui para falar porque é bem importante. Isso não é verdade. Mesmo. DIU aumenta o risco de infecção, DIU aumenta o risco de perder útero, nada disso. Mulher com DIU tem que fazer ultrassonografia todo ano, mulher com DIU tem que fazer preventivo todo ano, tem que fazer preventivo de 6 em 6 meses, nada disso é verdade, tá? A mulher com DIU, ela tem
a ida ao ginecologista como todas as outras, tá? Que se consiste normalmente só quando ela precisa, né? Existe uma forma de você mostrar, que é o que eu faço aqui no consultório. Eu mostro para a mulher, quando ela coloca o DIU com um espelhinho, o tamanho do fio, que fica um fiozinho para fora do colo uterino, que não é para fora da vagina, e sim para fora do colo uterino. A mulher vai conhecer esse fio, ela pode visualizar ele com espéculo em casa, ela pode tocar o colo do útero dela e sentir esse fio, e a partir dessa observação desse fio, ela já sabe que o DIU dela está dentro do útero. O importante é o DIU estar dentro do útero, ele não está no colo. Então não tem necessidade de ultra, não tem necessidade de ficar fazendo preventivo, nada disso é real. E mulheres que nunca tiveram filhos podem sim botar DIU, não tem nada a ver. Inclusive o DIU de cobre é o método mais indicado pela Organização Mundial de Saúde para o uso em adolescentes. E é bem legal aqui essa fala sobre os adolescentes aqui para a gente finalizar a nossa conversa sobre métodos contraceptivos na ginecologia natural, porque isso é uma dúvida bastante comum, né? Mas as adolescentes? Porque adolescente tem que tomar pílula, porque adolescente... Não. Gente, não, tá? Pior coisa do mundo, na minha opinião, é dar pílula anticoncepcional para adolescente. Acho uma violência, uma agressão. É você tirar da menina essa oportunidade de ter esse contato com o corpo dela, de se conhecer, de conhecer o ciclo menstrual. Eu acho que ensinar a percepção da fertilidade para as adolescentes de qualquer nível socioeconômico-cultural seria um grande caminho para se diminuir a taxa de gravidez na adolescência, tá? E assim, quando me perguntam, mas as adolescentes, eu vou responder. A principal coisa que a gente tem que incentivar as adolescentes é a usarem camisinha, sem dúvida alguma. Incentivo a usar camisinha desde a primeira relação sexual, que a camisinha seja algo normal, que faça parte do transar, que para elas não vai ter dificuldade. Mas tudo bem, sabemos, nem sempre funciona desse jeito, ainda existe um monte de coisa envolvida nisso. Então, a opção é isso, que pode se oferecer caso aquela adolescente não esteja realmente usando a camisinha da forma adequada. O indicado é a colocação do DIU de cobre, sim. Ok? Então, aqui falamos pra caramba, é um assunto bastante interessante. E assim me despeço. Um beijo a todas. Tchau, tchau. Para mais conteúdos úteroxoxotônicos, acesse www.ginecologianatural.com.br ou nossa página Ginecologia Natural no Instagram ou Facebook.